Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio de B é para Construir. Estamos de volta trabalhando no meu Murcielago. Atualizarei vocês sobre este projeto. O antigo dono deste veículo dirigia na estrada. Havia uma curva, ele decidiu não pegá-la. O carro voou para fora da rodovia. Espectadores do programa enviaram fotos logo após o acidente. Ele capotou, foi leiloado para outro espectador que achou que era mais do que queria assumir e então o vendeu para mim. O Lamborghini Murcielago mais barato já vendido na história da história. E decidimos reconstruí-lo. Convertemos para tração traseira, conseguimos reconstruir ou substituir todos os cubos, juntas e braços de controle, colocamos uma suspensão a ar de desempenho total da Airlift neste carro. Substituímos o para-choque dianteiro, substituímos o capô, substituímos um tanque de gasolina muito danificado e demos uma volta com ele. Na maior parte do tempo funciona muito bem. Se você acompanhar o programa, sabe que temporada é essa. Estamos em setembro, então devemos iniciar nossa construção para o semana... Isso, Tadá, é a nossa construção para o semana deste ano. Vai estar no stand da Airlift Performance este ano, então temos que transformar isso em algo incrível em um pouco menos de 2 meses. E estamos prontos para isso, enquanto trabalhávamos no barco. Continuei progredindo na construção do Murcielago, como havia dito. Porém, enfrentamos alguns contratempos. O plano de jogo era fazer 3 peças do modelo Hércules de roda que vem nisso. Eu nem sei se veio neste Murcielago. Mas 2 delas apareceram com os restos deste carro. Devo dizer que consegui pegar uma traseira, mas a outra dianteira que peguei estava muito danificada. Não conseguimos transformá-los em 3 peças, pois dispararam em valor, tornando-se uma coisa estúpida a fazer. Muitos de vocês adoram isso. Roda Koenig Nelform, mas é um pouco embaraçoso devido ao uso de um espaçador de roda de 4,5 polegadas, o que obviamente não é permitido. Estou discutindo com algumas pessoas a possibilidade de transformar parte disso em peças de 3, o que seria legal, mas como está agora. Não temos rodas definidas para o show, o que é um desafio. Outra coisa legal que fizemos nos bastidores é que Brad constrói e revisamos a primeira versão do kit de carroceria que ele projetou, sugerindo algumas mudanças. Vamos fazer algumas mudanças aqui. Conseguimos uma versão 2 do kit de carroceria que funcionará melhor com os offsets de roda, largura e nível de largura de corpo esperados. E muitas peças e partes desta construção ainda estão bastante fluidas. Elas estão mudando o tempo todo no computador e ainda não se tornaram realidade, mas várias delas estão definidas. Os alargadores de paralama dianteiros e traseiros estão praticamente definidos. Então eu comecei a impressão 3D. Nos últimos meses, montamos este Murcielago peça por peça, camada por camada, todas igualmente importantes. Cada peça contribui para a próxima, proporcionando total confiança na minha segurança ao dirigir na estrada. Agora, a impressão 3D no B é para construir mudou a situação. Estávamos nesta impressora aqui. Este é o erro mais caro que já cometi na história do B é para construir. Esta é uma impressora 3D de grande formato de $20 mil, mas no final ela tem apenas um bocal que imprime um de cada vez e é muito lenta. Então eu comecei a pensar, eu gosto da Creality. Acho que a Creality também gosta de mim, vou contatá-los para ver se me enviam 4 impressoras de grande formato Creality K1 Max para que eu possa rodar 4 bocais simultaneamente e imprimir muito mais rápido. Eles concordaram, então tenho as impressoras 3D número 1, 2, 4 e a original K1 que me enviaram, totalizando 5. Espero continuar expandindo minha fazenda de impressoras 3D conforme novos modelos surjam. Agradeço a Creality por enviar este K1 Max, uma impressora incrível com grande volume de construção de 300 mm por 300 mm por 300 mm, suficiente para nossas necessidades e com impressão muito rápida. Eles podem imprimir Hiper PLA em velocidades extremamente rápidas. Uso um bocal grande, então não imprimo tão rápido, mas os detalhes são muito melhores, o que mostrarei em 1 segundo. O nível de impressão, detalhe e consistência que estou obtendo nas peças é muito superior. É muito mais econômico do que comprar uma impressora grande e cara. Você divide sua impressão em partes, imprime cada uma separadamente e depois cola e solda as peças de plástico para criar uma única peça, o que é muito melhor e mais rápido. Eu tenho usado impressoras Creality por anos e anos. A primeira que usamos foi na Burnticom quando criamos algumas colheres e são máquinas realmente muito boas. Elas são incríveis e estou muito feliz com os resultados obtidos até agora. Se você está no mercado para impressora 3D, clique no link na descrição. Quero agradecer à Creality por nos ajudar neste projeto, pois tem sido um divisor de águas. O mundo do design e construção de carros está mudando rapidamente, voltando aos velhos tempos.
Antigamente começava-se com um desenho e construía-se um molde de madeira semelhante a várias seções transversais. E então os construtores pegariam aço ou alumínio e moldariam ao redor dessas peças de madeira para criar a carroceria personalizada que você estava procurando. Eles soldariam as emendas, lixariam muito e é um processo artesanal demorado. Você precisa ter habilidades sérias para fazer isso, e eu não me importo em adquirir essas habilidades. Avançando cerca de 70 anos, agora pessoas como eu e Brad Builds, que projetou este kit, podem fazer um escaneamento 3D de um carro ou até mesmo retirar o carro de um videogame para chegar perto o suficiente. Nós construímos a peça em espaço 3D e damos um pouco de espessura a ela. Dividimos a carroceria em peças, enviamos para as impressoras 3D e obtemos um kit de carroceria de plástico. É possível imprimir em 3D com ABS e talvez usá-lo permanentemente, já vi algumas pessoas fazendo isso. Um dia eu vou testar, não neste projeto. Estamos imprimindo com um plástico muito macio chamado PLA, mas deixe-me mostrar qual é o plano aqui. Então, são 6 peças de PLA. E você pode ver que eu as imprimi com um pouco de espessura, gosto de cerca de meio centímetro, e elas têm furos e cavilhas. Estamos testando sem usar as cavilhas desta vez. Esta peça é uma peça de teste que vai ser colocada bem ali. Vai criar uma ventilação, uma grande ventilação. Então, o plano para isso seria soldar o plástico nas emendas da melhor maneira possível e depois começar a preencher o exterior para obter a forma correta que queremos com um pouco de massa de preenchimento. E então, estou pensando que vamos usar ou massa de preenchimento pulverizável, ou você poderia provavelmente considerar isso como um primer super espesso que vamos lixar bem e isso seria a peça externa. Então, você não verá mais nenhuma linha de camada ou algo assim. Todas elas estarão desaparecidas e ficarão bem lisas e então criaremos um molde a partir dessa peça e teremos esse molde para sempre. E podemos criar quantas peças precisarmos a partir desse molde usando resina infundida em fibra de vidro ou fibra de carbono infundida com resina. De qualquer maneira, isso nos permitiria basicamente ter um kit de carroceria e os moldes e poderíamos continuar produzindo mais peças ou eventualmente, digamos que estamos fazendo um prédio diferente, só vamos fazer um, talvez pudéssemos vender os moldes para uma empresa de kits de carroceria, economia aí. Então, Caio e eu vamos tentar isso, vamos começar a tentar soldar algumas dessas peças de plástico juntas e ver que tipo de forma podemos conseguir. Concluímos nossa primeira peça usando um novo método de impressão 3D. Agora você pode ver que após a soldagem de plástico eu posso segurá-la aqui e ela está suportando todo o seu peso. Não está flexionando, deformando ou mudando de forma de maneira alguma. Isso é ótimo. É exatamente o que precisamos para ter uma peça robusta para trabalhar. Também aplicamos Gorilla Glue nas costuras e soldamos plástico por cima. À medida que seca durante a noite vai ficar bem resistente. Conseguimos um formato uniforme. Está tudo fluindo do jeito que eu quero. Você pode ver que temos uma linha uniforme descendo pela parte de trás. Está tudo bom. Então, parece à primeira vista que temos uma boa metodologia para fazer essas peças. Agora, o modelo em que baseei isso, ou não tenho certeza se prestei atenção no modelo ou o quê? Você pode ver que temos uma lacuna de cerca de meia polegada no meio. Podemos começar a aparar um pouco de cada lado, né, para ajustar. Não sei se foi um problema com o modelo 3D que eu usava ou apenas com a peça que projetei. Esta é uma das peças que eu fiz e, portanto, combina com a peça que o Brad construiu, fez e projetou. E essa é a nossa outra carroceria larga. Vamos chamar de alargador de paralama traseiro. Vamos montar esse alargador de paralama traseiro e então podemos olhar com ambas as peças juntas e ver como elas estão ficando.
Ei, estamos de volta para mais um dia. Então, ontem conseguimos montar essa peça de sobreparalama traseiro. Estou muito feliz com o processo e como estamos fazendo isso de soldagem de plástico e colando as peças juntas. Ele está construindo peças super fortes e rígidas, então não está preocupado com isso. Tendo problemas, é realmente durável. Se você imprimiu aqui está a coisa louca. Se você imprimir isso de ABS ou asa, eu acredito que essa é uma peça de carro totalmente funcional ali. Você a termina, você a torna lisa, você pinta. Eu acho que estaria bem. Eu não vou arriscar isso nesta construção. Mas em uma construção diferente, pode acreditar que vou testar isso em algum momento da minha vida. Eu diria que uma das únicas desvantagens é que essa é uma espessura de material. Isso é meio polegada de espessura. As pessoas não estão acostumadas a ver partes do corpo com meio polegada de espessura. Mas se você está fazendo uma peça onde ninguém pode dizer a espessura, então digamos que seja um para-choque dianteiro, você só pode vê-lo de uma dimensão. A espessura não é visível. Isso faz sentido. De qualquer forma, temos um problema. Deixe-me mostrar para você. Este é o modelo 3D que foi dimensionado da melhor maneira possível que o Brad construiu e eu tenho passado e trabalhado nele. Então, Morcelago, tenho certeza. Eu não sei se comprei este modelo ou se o tirei de um videogame. Eu realmente não sei de onde veio, mas nós nos deparamos com um problema. Então nós imprimimos esta peça e montamos esta peça bem aqui. Este é o nosso paralama que também adaptamos. Ao testar o encaixe da peça inferior, percebi que ela estava cobrindo a ventilação, algo que eu não havia previsto. E agora isso está se tornando um problema muito mais evidente que temos. Basicamente, em nosso modelo, esta roda está no lugar errado, aqui está a roda, e se olharmos para a linha central da roda, ela está apenas um pouco acima da parte de trás dessa ideia de asa. Bem, isso parece bastante correto para o que acabamos de ver na tela, poderia estar um pouco mais para frente. Eu acho que no modelo estava talvez por volta daqui e descia. Aqui está bem aqui. E subindo, isso estava na diagonal, de qualquer maneira. Vamos mostrar quando colocamos a peça do kit de carroceria aqui, ficará mais evidente. Kyle, vamos ajustá-la onde a traseira se alinha. No modelo, a ponta aterrissa aqui e a traseira aterrissa na parte de trás do carro. Veja onde está nosso arco de roda. Assim você pode ver que nossa roda está mais à frente do que em nosso modelo 3D. Agora temos bastante margem de manobra. Essa peça é destinada a ser nosso andaime para construir a partir disso nossa tela criativa, que podemos modificar e com o qual podemos trabalhar. Posso facilmente aparar a peça inferior, porque ela apenas se encaixa na roda, então essa peça também é fácil. Então a questão agora é se tiramos um pouco desse tipo de espaço, deslize isso para frente, mantendo a mesma aparência. Trabalhamos tudo junto para que pareça que nada nunca aconteceu. Isso então vai adiantar e deslizar para frente, Kyle, no arco da roda. Então estamos no lugar que vai deixar essa lacuna aqui atrás, a qual eu não sou totalmente contra. Não há motivo para não termos uma lacuna aqui atrás, mas há uma peça inferior que se encaixa bem aqui, conectando-se a outras coisas para nosso difusor e afins. Então é isso que queremos tentar. Felizmente, ontem à noite, eu imprimi aquelas peças inferiores que vão para lá, desculpe, elas vão bem aqui, vamos em frente, e soldamos elas com plástico. É apenas uma impressão de 3 peças, então vamos soldá-las com plástico. Faremos uma peça de demonstração e então podemos começar a olhar para isso como se quiséssemos. Temos 2 opções. Ou cortamos este modelo que temos bem aqui, e do outro lado fazemos um pouco mais curto no geral, para combinar com o que o carro é agora, ou fazemos os ajustes do carro no modelo 3D. Temos que descobrir exatamente como fazemos esses ajustes em um modelo 3D, mudamos essa peça e reimprimimos. Isso entra na economia de construir coisas dessa maneira e eu diria que é relativamente barato, Kyle. Quantas peças temos aqui? Temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. São cerca de 15 peças que compõem essa impressão. Cada impressão, em média, leva 2. E meia hora, já que tenho 4 impressoras, você pode calcular que seriam 4 ciclos de impressão se tivesse 16 peças, digamos. Então é basicamente 10 horas, 4 ciclos, 10 horas de impressão. E a quantidade de filamento que essas usam é mais ou menos como 200 gramas e você pode conseguir 1.000 gramas por cerca de $10. Então 16 vezes 2 é 32, então é como $35 em plástico e cerca de 10 horas se você estiver realmente no ideal. A impressora 3D, trocando cada uma assim que terminava, são cerca de 10 horas assistindo a uma impressora 3D. É bastante econômico. Bem, passamos umas boas 2 a 3 horas colando tudo, então isso é um pouco de tempo extra também. De qualquer forma,
vamos construir aquela outra peça. Não faço ideia de como essa peça seria chamada. Um defletor traseiro, né, uma peça de um pedaço de flare, né, uma daquelas coisas que Jennifer Aniston usa na camisa às sextas-feiras. De qualquer forma, vai para trás aqui, sobressai assim para meio que quadrar o para-choque traseiro e ajudar a quadrar a aparência do difusor traseiro também. Então, no geral, eu realmente gostei da posição e isso vai funcionar. Então agora, como fazemos a frente disso funcionar? Eu fiz uma medição. Temos 2 polegadas e 1/4 de comprimento, isso significa que temos que tirar 2 1/4 da seção central e depois apertá-la novamente. Estou muito feliz em fazer isso. Não parece ser um problema, e significaria que, provavelmente, faremos o mesmo, tirando 2 1/4 da parte inferior também. Antes de agirmos, vamos nos certificar de que estaremos corretos em outros aspectos. Acho que o mais seguro agora seria construir um paralama dianteiro e ver onde estamos caso haja alguma diferença. Problemas de comprimento ou de posicionamento do posto da roda lá. Não que isso tenha algo a ver, mas gostaria de saber onde estamos antes de começar a cortar as coisas em pedaços. Então vamos em frente e montar um paralama dianteiro. Caio e eu conseguimos o paralama dianteiro. E eu descobri o que estava acontecendo entre nosso modelo 3D e o mundo real. E acho que, na verdade, fizemos um acidente feliz com um pequeno momento Bob Ross transformando-o em uma árvore. Deixe-me mostrar. Uma vez que eu retire o kit de carroceria do nosso modelo 3D, você pode ver com o que estávamos trabalhando. Isso parece um pouco estranho com a colocação da roda aqui e a colocação da roda lá. Se você olhar para a distância entre eixos deste aqui, isso vai coincidir com a distância entre eixos de um Tesla Model 3, que está em algum lugar lá atrás, porque esse seria o trem de força original para essa construção. Quando o Brad e eu estávamos mexendo nos modelos 3D e ele estava projetando, eu disse: "Ei, você pode mover essas rodas para lá e essas para cá?" E foi aí que íamos colocar essa carroceria em um chassi completamente diferente, trem de força, tudo assim. Então essa foi uma distância entre eixos inventada que começamos a construir. Em algum ponto achei que tínhamos retornado para a distância entre eixos inicial, mas acho que isso nunca aconteceu de fato. Por isso, nossos modelos 3D têm o tamanho exato para o carro, mas as rodas não estão realmente nos lugares certos, porque estamos construindo a partir do lugar errado. Isso significa que nosso paralama dianteiro é projetado para uma roda que está 2 a 3 polegadas mais à frente. Vou te mostrar como fica no carro. Como projetado, esse girador deveria chegar aproximadamente até aqui e continuar algo assim. E você pode ver, obviamente, estamos errados com a roda. Agora, se apenas começarmos a deslizá-lo de volta, se eu alinhar isso com o arco da roda aqui e aplicar uma leve pressão para seguir a linha do corpo, estamos muito bem e não me importo com isso. A única coisa que me incomoda é que estamos um pouco largos aqui. Você não vai ver isso na câmera, mas estamos saindo um pouco mais da roda, mas tudo o resto, à medida que recuamos, parece muito bom, especialmente esta parte bem aqui agora. A porta se articula bem aqui e eu entendo que não podemos estar tocando na porta, então parte disso teria que ser aparada. E eu acho que o que eu quero fazer é aparar isso e depois aparar isso para ser mais fino, porque eu realmente não gostei da aparência disso, sendo tão volumoso bem aqui de qualquer maneira. Então podemos aparar isso e podemos aparar isso. Eu acho que a longo prazo, porém, isso será mais fácil e melhor de fazer fora de nosso final mais refinado. Falar fora de nossa peça final de fibra de vidro que vamos criar a partir deste molde quando usamos isso, nós envolvemos isso em fibra de vidro, criamos um molde a partir disso e então tiramos uma peça final de fibra de vidro e eu acho que isso vai ser a coisa que vai ser um pouco mais fácil de aparar isso um pouco para trazer isso para dentro e então
para encurtar essas peças aqui, em vez de tentar cortar através deste plástico grande e volumoso. Além disso, uma vez que temos um molde, podemos simplesmente criar um monte deles se algum tipo de erro for feito fora de uma peça de fibra de vidro, e podemos criar uma. Estranhamente, o suficiente. E eu estou totalmente bem com a ideia de empurrar isso um pouco mais para trás, porque antes era suposto estar bem aqui, deixa muito espaço morto entre aqui e aqui. Então, no meu modelo 3D, eu estava realmente brincando com a ideia de trazê-lo de volta, mas eu não conseguia realmente fazer isso funcionar. Então, eu acho que isso foi apenas no final um pequeno erro feliz, e eu acho que vai dar certo. Então, isso é paralama dianteiro verificado, isso é bom. Mas o de trás vai ser o problema, ou eu nem deveria chamar isso assim. É apenas a peça que precisa de alguma modificação, então eu acho que vou cortar o de trás. Kyle está trabalhando em colar o resto das peças. Enquanto ele faz isso, vou trabalhar no paralama traseiro. Vou tirar 2,5 polegadas dele para encurtá-lo e deixá-lo no lugar certo depois disso. Isso, no lugar certo. Então, eu vou trabalhar naquela peça inferior que basicamente é uma espécie de ventilação na saia lateral. A ventilação traseira inferior. Ok. Conseguimos fazer aquele acabamento e colá-lo de volta. E parece que temos um pequeno degrau ali que teremos que contornar, porque obviamente as coisas estão afunilando, mas no geral está muito bom. Temos apenas um pequeno ponto alto aqui, então vamos ter que mesclar isso. Mas além disso, essa borda ficou muito boa. Aquela borda ficou muito boa. Então acho que foi mais rápido do que imprimir em 3D e colar uma nova. E conseguimos acertar. Então a ideia é que o ponto aqui deve coincidir com o ponto no carro. Lembre-se, como mencionei antes, a espessura disso não é a espessura da peça final. Estamos usando o exterior disso para criar um molde. Então nossa peça provavelmente terá cerca de 1/16 de polegada de espessura de fibra de vidro. Isso então se encaixará bem aqui e então receberá o painel colado. Desculpa, esqueci o nome daquele material. Painel colado. É como um adesivo realmente muito forte para fibra de vidro com fibra de vidro, e então será misturado por aqui. Então estamos sobressaindo uma 0,5 polegada extra agora, mas essa borda e essa linha vão todas descer. Eu coloquei um pouco de ar na parte de trás. Está com ótima aparência. Claro, poderíamos ir bem mais alto. Eu provavelmente estaria dirigindo ainda mais alto, mas gosto da aparência baixa e do bom encaixe. Essa peça está apenas flutuando ali. Vamos seguir em frente e trabalhar na redução do vento secundário agora para que faça um pouco mais de sentido. Meio que amassou o teto, mas de novo, o teto já está amassado. Como está agora deveria recuar até lá. E então, novamente, é como cerca de 2 polegadas, mais ou menos, um pouco longe demais, né? Então, vamos aparar isso, vamos aparar um pouco mais de um arco na parte de trás aqui, e então conseguiremos esse encaixe de simulação, e então podemos olhar para o paralama dianteiro. Ok, rápido ajuste. Isso está parecendo bom. A saída de ar da saia lateral é uma característica essencial do estilo murciélago. Ela realmente se projeta mais do que a linha do corpo, né? Então, se você olhar para esta linha do corpo aqui no carro original, você pode ver que a saia lateral se projeta um pouco mais e então ela realmente se alinha com o forro da roda. Sabe, talvez não seja realmente assim, então eu queria que essa peça se destacasse um pouco mais. Nesta, eu me desviei do design do Brad e projetei o meu próprio, mas não estou gostando muito da aparência. Felizmente, isso leva apenas cerca de um conjunto. São 6 peças, então é como uma rápida sessão de impressão 3D. Posso continuar tentando designs que tragam este ponto um pouco mais para trás e a ventilação um pouco mais para fora. Preciso tomar cuidado para não deixar o carro muito largo, especialmente com uma ventilação não removível, ou ele não poderá ser transportado facilmente. Vou trabalhar nisso. Continuarei trabalhando na saia lateral, composta por peças planas na parte inferior. E então existem barbatanas que surgem aqui que ajudam a eliminar um pouco desse espaço morto ali. No geral, acho que está ficando bom e, obviamente, se encaixando em termos de largura. Vamos seguir em frente e passar para o paralama dianteiro, colocando alguns parafusos para fazer um teste de encaixe e visualizar tudo junto como um pacote.
Legal, colocamos aquele paralama dianteiro lá, depois de uma revisão um pouco mais detalhada. Eu não estou gostando. Bem, eu coloquei no ângulo errado, preciso inclinar um pouco mais para baixo na frente, mas eu realmente acho que provavelmente deveríamos abaixar isso mais como o design anterior tinha. Então, em retrospectiva, vou reimprimir em 3D isso e eu vou continuar trabalhando nisso, continuar fazendo iterações até conseguir uma versão que eu goste. Então, vou mover o arco da roda para frente e garantir que acertei tudo, vou ajustar o design e vou enviar uma nova versão para a impressora que vocês verão no próximo episódio e vou trazer esse ponto para dentro, o que será fácil e será bom começar a revestir as coisas também para que combinem melhor com o nosso offset de roda. Então eu vou trazer isso para dentro, vou trazer isso para baixo um pouco mais para frente e veremos onde estamos. A outra coisa legal que temos é o nosso spoiler. Eu imprimi um em 3D antigamente, mas dado que estamos sob tanta pressão de tempo, temos esse cara aqui de plástico. Acho que coloquei um de fibra de carbono no meu carro, deixe-me ir verificar, custou um pouco de dinheiro, mas economizou muito tempo na nossa linha do tempo aqui. Então temos isso. Isso é legal, é um diamante, uma trama de carbono. Eu queria fazer algo diferente do padrão, sabe? Uma trama de carbono 3x3, diamante, trama de carbono, uma asa aqui, construída com a mesma largura e no mesmo estilo. Os buracos de montagem estão na parte inferior agora, que eu vou virar. Vou virá-lo de cabeça para baixo, porque isso deve ser uma asa de pescoço de cisne. Então, os suportes vão sair de algum lugar aqui, tem um metal bem ali embaixo, eles vão sair, vão subir e vão segurar essa coisa um pouco mais alta e mais ou menos ali, quanto a quão longe. Mas vai estar um pouco mais alto para ajudar a enquadrar o teto. Porque se você olhar para o carro agora, isso está mais baixo que o teto, e deve estar relativamente perto disso, acho que o ângulo vai mudar um pouco. Mas eu só queria colocá-lo lá para que vocês pudessem visualizar um pouco. Ia levar muito tempo para criar um do zero. Então decidi morder a bala e pagar o custo por aquele cara. Então é isso. Parece bom, a largura é boa, combina com tudo que precisávamos em termos de largura deste jeito, e a largura do outro jeito, daí colocamos aqui um pouco torto, mas essa coisa ainda não caiu. Está equilibrando por pouco ali. Sim, parece bem legal. Estou satisfeito com isso. Tudo bem, pessoal. Então, essa é a versão 2 do kit de carroceria. As peças que estão surgindo. Até agora, temos coisas chegando para o lábio frontal e à frente. E muitas coisas personalizadas legais chegando para a parte de trás. Então, certifique-se de se inscrever para não perder nenhum dos episódios que estão por vir nesta playlist. A semana está a cerca de 1 mês e 3/4 de distância. Então, acho que temos um cronograma decente, mas temos um trabalho duro pela frente para chegar a este show. Então, certifique-se de se inscrever para não perder nada. Se você quiser ajudar e apoiar, temos camisetas do Mercy Lago no site bisforbuild.com. Um enorme agradecimento a todos por apoiarem e vejo vocês no próximo Paz. Ei.